Nossa conversa é sobre a morte do catarinense. Cidadezinha pequena, 6 mil habitantes, veio lá do interior de Santa Catarina para cá, conquistar a vida nova, conseguiu, estava ganhando dinheiro. Fernando, 32 anos, engenheiro, executado na frente da companheira da esposa, na empresa de calcário onde ele era gerente. Agora, Tiago, os bandidos ficaram alguns dias, vieram de longe provavelmente. Tem muito dinheiro envolvido nessa história, Tiago. Por quê? A polícia acredita nisso, é o que a polícia tenta descobrir, viu, Rivarola? Isso porque, Riva, você que veio lá de Cornélio Procópio, você sabe que uma cidade pequena as pessoas ficam ali comentando, olha, vi uma moto diferente, olha, a moto perguntou do fulano, perguntou onde é que era o rei do cal, né? Não estamos comparando aqui, não dá nem para comparar Bateias com Cornélio Procópio, mas como você veio lá do interior, né, do norte do Paraná, mais ou menos você sabe como é que funciona. Então os caras dessa moto azul, que a gente tem as imagens aí, segundo as informações, ficaram cerca de 5 dias estudando a melhor ocasião para cometer o crime. Entenderam, por exemplo, Rivaroli, que o Fernando, ele abria o portão da empresa às 6 horas da manhã para os caminhões, ele era uma espécie de faz-tudo no local, ele cuidava, gerenciava. Essa mineradora ela foi vendida no ano passado por uma empresa de Santa Catarina e ele foi o cara contratado para gerenciar aqui os negócios no Paraná. Ele é que cuidava do esquema aqui, né, do trabalho dessa empresa de calcário. Aqui, então ele abria o portão às 6 horas, fechava o portão antes das 6 da noite, né? Então ele tinha a missão de cuidar. E, como você pode ver nas imagens, os assassinos chegam nessa motocicleta um pouco antes das 6 horas. Horário que já tinha pouca gente ali na empresa, os caminhoneiros já tinham ido embora, os funcionários já tinham deixado o turno de serviço, já estavam retornando para a residência, tinha pouca gente na empresa. Momento que eles viram a possibilidade de cometer o crime. Então, primeiro, Riva, é um crime de encomenda, a polícia não tem dúvidas em relação a isso. Segundo, não foi assalto, a polícia descartou a questão do assalto, descartou a possibilidade do envolvimento com dívidas, descartou a possibilidade do envolvimento com drogas. Tudo isso está sendo riscado e descartado por parte da polícia. Algumas testemunhas já prestaram depoimento à polícia, mas muita gente ainda deve ser ouvida nas próximas horas. E essa história completa você acompanha a partir de agora aqui no Balanço Geral. Veja. No portão de entrada da empresa onde Fernando trabalhou no último ano, cartaz informando o luto. Funcionários do Rei do Cal foram ouvidos pela polícia e todos, sem exceção, falaram coisas boas a respeito do gerente assassinado no começo da semana com 8 tiros. Fernando saiu de Vidal Ramos, Santa Catarina, para gerenciar a empresa. Era um projeto novo. Fernando foi contratado pelo grupo que comprou a mineradora no ano passado. O projeto era grande e a empresa vinha alcançando as metas. Para a polícia, o assassinato foi encomendado. As pessoas que estão na moto receberam dinheiro para cometer o crime. E essa é a primeira certeza que a polícia tem. Aqui na localidade onde o crime aconteceu, zona rural, já de Campo Largo, está todo mundo assustado, ninguém acredita que um crime tão violento foi registrado por aqui, porque a região é calma, é tranquila, ou era, até a morte de Fernando. Pelas imagens, é possível observar que os assassinos, eles vêm nessa direção. Eles passam por este portão que fica o tempo todo aberto, até para o trânsito dos caminhões que trabalham aqui na empresa. Então, o portão fica assim, permanece aberto o dia inteiro. Lá em cima, as pessoas que estavam trabalhando, abastecendo os caminhões, e o Fernando, ele ficava nesse escritório aqui. Era ele o responsável por cuidar de toda essa empresa. Trabalhava dia e noite aqui no local e optou em morar no escritório. Parte de baixo do escritório da empresa, parte de cima, onde o Fernando ficava com a companheira. No dia do crime, Fernando estava trabalhando perto das 5 horas da tarde, quando é possível observar que os criminosos, eles passam com a maior facilidade por aqui, não precisa se identificar. Eles entram na portaria, vão em direção ao escritório, ali são recebidos pela esposa do Fernando com o pretexto de entregar um currículo. Ela chama o marido, era o marido que contratava as pessoas aqui, muita gente trabalhava, o fluxo de pessoas aqui trabalhando sempre tinha um giro muito grande. Fernando recebe
os dois assassinos que não falam absolutamente nada e começam a disparar na direção da vítima. Foram 8 tiros efetuados contra Fernando, característica de uma execução. Em seguida, os criminosos, eles passam aqui tranquilamente. Mais uma vez, não tem ninguém na entrada aqui da empresa, sobem em direção à estrada principal e desaparecem. Foi o pai de Fernando que reconheceu o corpo do filho no IML. Fernando vai ser sepultado junto com a mãe, que morreu de causas naturais há alguns anos. Sempre alegre nas fotos, Fernando era quem cuidava do pai. Sua irmã, após a morte da mãe, foi morar na Inglaterra. O pai vinha com frequência para Campo Largo, ficava com o filho no final de semana e depois voltava para Santa Catarina. O pai também prestou depoimento na delegacia e não imagina o que aconteceu. Os policiais já ouviram aqui na delegacia de Campo Largo o pai do Fernando e funcionários da empresa Rei do Cal. Mas a principal testemunha ainda não prestou depoimento. A esposa de Fernando, que ficou frente a frente com os assassinos, a principal testemunha neste caso. Abalada, ela retornou a Santa Catarina para acompanhar o sepultamento do companheiro. Mas na próxima semana ela será ouvida aqui pela polícia e deve esclarecer muitos pontos desta investigação. Em Bateias, onde o crime foi registrado, a população está com medo. Uma testemunha disse à polícia que a moto usada no crime estava rondando a cidade há 5 dias. 2 homens foram vistos na região perguntando pela empresa Rei do Cal na mesma moto usada no dia do assassinato. A moto que a polícia tenta identificar. Sabemos que os executores é uma dupla de motoqueiro. Esses que estavam nessa moto de cor escura, o qual um ficou de piloto e outro ficou na garupa, desferindo tiros, sendo 8 tiros de pistola calibre 380, 6 tiros no rosto da vítima e 2 no peito. Segundo a polícia, o crime foi premeditado. Os assassinos estudaram a empresa, escolheram o melhor momento para cometer o crime. Na hora do assassinato, só estava Fernando, a esposa e um outro funcionário dentro da empresa quando o crime foi registrado. A polícia acredita que os assassinos são de fora. A investigação é complexa. O celular de Fernando foi apreendido. O computador que ele usava também. A polícia hoje faz um pente fino na história de Fernando para descobrir o quanto antes quem está por trás do assassinato. Um mistério que a família espera que seja esclarecido quanto antes. Vamos fazer o seguinte, põe o Thiago Silva aqui para mim. Nós temos muita coisa para conversar nessa história, ela é grande, hein? Essa história é muito maior do que nós estamos falando aqui. Ah, mais uma pessoa que morre com esses tiros? De jeito nenhum. De jeito nenhum, ainda mais com esses tiros no rosto, isso quer dizer alguma coisa, pode ter visto algo. Segura o Thiago Silva aqui para mim, para aqui. Doutora Márcia também, eu vou voltar